Meu nome é Leila Lourenço, acabei de sair do tratamento de São Vicente de Angola, me sentindo mais leve e renovada. Mais uma vez, obrigada à espiritualidade, obrigada Fátima, obrigada São Vicente e obrigada Fernando Bem, por todo o bem que você faz por nós. Obrigada. Boa noite, meu nome é Kátia, acabei de participar do tratamento do São Vicente de Angola e que as pessoas venham, compareçam, está sendo mesmo não sendo como é, individual, dentro dessa linha, está sendo muito importante. Estou saindo bem aliviada do problema que eu tenho, estou com tumor nas costas, que ainda, devido a essa pandemia, ainda não consegui fazer uma biópsia, mas todas as vezes que eu venho aqui eu me sinto hiper aliviada, cada vez mais. Então, indico que as pessoas procurem um médico, assim, sempre quando o Fernando inicia o tratamento, mas também que se trate espiritualmente, pois é muito importante. Obrigada a todos e muito boa noite. A todos daqui da internet, uma excelente noite. Para quem está vindo a primeira vez, esse é o trabalho do Vicente de Angola. Aqui é a filosofia de Fátima. É uma filosofia que foi fundada no Rio de Janeiro, ano passado, uma filosofia com aspecto religioso, onde respeitamos todas as religiões. Católico, evangélico, espírita, umbandista, Sexunoye, todas as religiões. Mas nós temos uma prática que também é comum nas religiões, que é a oração, a conversa e a oração. Nós acreditamos que no momento que a gente está aqui e a gente ora e a gente pede ajuda, nós entramos num estado de consciência aonde Deus possa nos ajudar com nossos problemas físicos, emocionais e espirituais. Sendo assim, nesse momento, não só uma ajuda de cura para aquilo que a medicina não pode alcançar, mas, claro, sendo acompanhado pelos médicos da Terra o tempo inteiro. Na semana passada, que isso não pode se passar aqui na internet, mas semana passada, além da palestra do trabalho de cura, teve também um trabalho de desobsessão, só que com muito respeito. Era uma pessoa que estava muito carregada de energia negativa e nós fizemos um trabalho para a retirada dessas energias. Mas aqui, ninguém vai saber quem é a pessoa que estava com essas energias, porque nós respeitamos a individualidade e não expomos nenhuma pessoa, tá? Então é basicamente para isso que é realizado o trabalho, tá bom? Gente, olha, vocês me perdoem, você está com coisa, né? A Delma está com coisa também. Eu vou tirar esse negócio, eu não estou conseguindo falar. Eu fiz com aquele branquinho. Na semana passada eu fiz com branco. Aqui se aperta, né? Esse aqui está coisando aqui, não estou conseguindo falar. Mas não tem problema, olha, se for usar, bota álcool em gel aqui no microfone, né? Isso, depois não pode? Isso, passar álcool em gel. Então tá bom. Eita, pronto. Já estou respirando. Então, só por enquanto, para a gente fazer, tá todo mundo de máscara aqui separado. E tá longe de mim, graças a Deus. Mas depois eu coloco quando ficar mais próximo. E se precisar usar o microfone, passa aqui o produto direitinho. Tá bom? Eu queria trazer alguns ensinamentos para vocês. Antes da gente começar o tratamento. No final, às 8 horas dessa palavra, aí a Claudinha vai ler e vamos realizar aqui o trabalho de nome a nome para o trabalho da cura espiritual. Tivemos alguns casos de ajuda muito boas
pessoas que simplesmente houveram remissão quase que total de doenças como câncer. Nós não prometemos cura porque isso não existe, né? No sentido, não é um ser humano que vai curar, é Deus que cura, mas há casos muito fortes. Normalmente, quando nós ficamos velhos ou quando adoecemos, é que nós procuramos uma atividade como essa, uma palavra, uma ajuda. Mas eu acho que a juventude tem mudado muito a cabeça, porque ter consciência da responsabilidade do corpo físico, consciência também de ambientes como esse para transformar a nossa mente, a nossa cabeça, modifica tudo, absolutamente tudo. Eu acho que não precisa mais a gente passar a vida toda fazendo loucuras, colocando o nosso corpo em risco em várias situações, para a gente descobrir o quão é valioso um momento de paz e de tranquilidade. Eu já fui operado do rim, estava com uma pedra, eu não sei falar, parece que tem um negócio que é oxofalato de soja, uma coisa assim. Então muito leite, muito sal gera pedra no meu rim. A pedra estava tão grande que ela não conseguia passar pelo canal, que vai do rim para a bexiga, e já estava começando a rasgar. Mais algumas horas era a espalhar aquilo ali e gerar uma infecção. Meus amores, é dor, viu? Para quem não teve questão assim de problemas renais, eu vou dizer, dói muito. Dói que você não tem jeito, você vira de um lado, vira do outro. E eu passei vários dias assim, aí fui no UPA, disseram que, eu não me lembro o que falaram lá, era um remédio para barriga, para você ver como o nosso UPA é preparado. Aí depois eu fui de novo, disseram que era outra coisa, meu remédio voltei. No final, foi que descobriram que poderia ser rim, e eu tive que ser operado às pressas. O Rodrigo estava lá, dormiu comigo, dormiu no quarto para ajudar. Falar dormiu comigo, o povo não entende. E aí, quando eu fiquei anestesiado, né, eles colocam uma hack, que é para você não sentir a operação, que eles colocam uma sonda que vai passando pela uretra, pela bexiga, pelo ureter, até chegar ao rim, para explodir. Então, enquanto eu estava grogue, ouvia conversando sobre esporte, política e coisas do dia a dia. Mas no outro dia, pelo fato de não sentir dor, a pressão estava alta por isso, me deu uma sensação de leveza, não sei explicar. Tão grande. Uma sensação parecida como no período que eu passei fome, que você não consegue dormir, que nada sacia. Eu pegava farinha, água e sal. Se mistura aquela aguinha fervendo com a farinha, água e sal, e para dar uma liga, era o que me segurava nos períodos mais graves. E a sensação de estômago preenchido era também uma sensação muito boa. Me parece que as dores e os problemas têm essa função. A função de fazer a gente lembrar que nós não somos tão poderosos assim. A gente se acha muito poderoso, mas a gente não é não. Você pode ter fama, você pode ter muito dinheiro, você pode ter o que for, muita saúde, mas tudo isso passa. E aí, no momento da dor, é que a gente começa a avaliar como foi bom determinadas coisas que nós passamos, tá? Ao pessoal que está entrando agora, que está me vendo sem a máscara, todos estão de máscaras. É porque eu estou com a máscara aqui nova, que não tinha uma branquinha, e não estava conseguindo falar direito. Mas está tudo dentro dos conformes pedido. Tem aquele negócio lá para ver a temperatura, álcool em gel, tem tudo. Então, nessa ideia, a mensagem de hoje é isso.
é a gente, no momento que estiver passando a dor, entender que aquela dor tem um significado. Não é que a gente merece, ninguém merece sentir dor. Não é isso. Mas há um significado para aquela dor. E a gente não pode se acostumar de achar que aquela dor faz parte. A gente se acostuma com as coisas ruins com muita facilidade. Acha que não pode mudar as coisas e aceita todas as coisas. Mas nem todas as coisas são de Deus. E chega num ponto que a gente não fala normalmente. Algumas doenças, ou muitas, são ocasionadas pelas nossas escolhas. Por coisas que nós escolhemos no dia a dia. Não estou julgando, tá? Estou comentando. Você fuma cigarro. É pecado? Não sei se é pecado. Sei lá. Ah, está matando o corpo? Não sei. Não acho que Deus não vai julgar isso. Mas isso vai gerar uma dificuldade de saúde. Vai afetar o pulmão. Vai afetar a garganta. Inevitável, mais cedo ou mais tarde. E tem gente que fala assim, mas eu vou passar a minha vida. Tem gente que vive 100 anos e não tem problema. Isso não é verdade. Há uma afetação na respiração, na qualidade da oxigenação, na questão de como o sangue flui, como é que fala? A corrente sanguínea, as coisas. Então, você faz escolhas que prejudicam naturalmente a alimentação. Começa a se alimentar de... Sei que é gostoso esses negócios, eu não posso falar a marca. Como é que se fala? Muito fast food. Fast food? Me proibiram de falar a marca aqui, não. Muito açúcar. Aí açúcar demais, aqueles negócios. É gostoso, mas você viver só daquilo, uma hora vai dar um problema no físico. Você não fazer exercício físico, uma hora vai afetar. Então, às vezes, nós temos escolhas, e tem coisas que nós não temos escolha alguma. Essa é a maioria dos nossos casos aqui na Casa de Fátima, que nós temos escolha nenhuma para algumas doenças. Mas, meu Deus, eu nunca fumei e eu estou com problema no pulmão. Meu Deus, eu nunca bebi e eu estou com problema no fígado. Meu Deus, eu nunca fiz tal coisa, mas eu estou com tal problema no coração, na circulação. E essas coisas que invariavelmente parece que a gente herdou, como uma questão genética, essas coisas é que a gente vai ter que aliar a medicina e a nossa fé. Falei aqui na semana passada, quem cura não é o médium, não é o pastor, não é o padre, quem cura é a fé das pessoas. Hoje nós estamos aqui com o salão cheio, é a fé de vocês que vai gerar a cura para os males que vocês se queixam. Deus vai só potencializar aquela fé. Deus vai potencializar aquilo que vocês estão emanando. Mas não é um ser humano que é capaz de fazer isso. Porque todos nós somos imperfeitos. Todos nós temos algo que não sei imperfeito, somos incongruentes, somos imperfeitos não de ruim, mas que ainda não fomos moldados ou lapidados o suficiente para que o diamante pudesse brilhar de forma mais estupenda. E é justamente isso que as doenças costumam fazer. Em regra, nas reuniões da Filosofia de Fátima, eu passaria o microfone para cada um dar uma opinião a respeito disso. Eu não poderia fazer por conta da nossa situação atual. Mas deixo esses pensamentos para a gente questionar. Vocês podem falar depois na rede social, me chamar para conversar, para a gente debater sobre isso. Sendo assim, não dá para a gente culpar. Para quem acredita em reencarnação, não dá para culpar apenas as vidas passadas. Isso aí a gente tem que viver hoje. Hoje você tem o quê? Uma idade, uma vida, uma realidade. Como é que você pode agir hoje? É igual às demais pessoas? Não é igual às demais pessoas. A gente vive numa situação muito difícil. Pessoas muitas vezes precisam de uma cirurgia, entra numa fila do CISREG e a pessoa morre, a pessoa vai chamar a família para poder ir lá.
A gente está nessa realidade, principalmente nós que dependemos do SUS. Sendo assim, quando não conseguimos por um meio, a gente tem que buscar por outro, até que se melhore. Então é nessa fé que as coisas vão resolvendo. Eu vou contar uma história para vocês, não é para causar ansiedade não, é para a gente pensar. Eu fui num local, um sábado, com os amigos, a trabalho, e eu ouvi uma pessoa falar o seguinte: ela tinha um problema, que ela estava fazendo uma operação numa perna. Quando ele acordou da cirurgia, amputaram a outra perna. O problema era na perna esquerda. Quando acordou, amputaram a direita. E ele está processando o hospital. Mas eu fico pensando, você adivinha que vai passar um problema desse? Ninguém. Como é que age a partir disso aí? Como é que a gente pensa a partir disso aí? Onde é que Deus, que sabe de todas as coisas, é culpa dele? Não, ninguém merece passar por isso. Houve um erro médico, como é que se resolve? Então são situações atípicas que a gente precisa recorrer a uma fé, recorrer a um sentimento de confiança para melhorar. Hoje nós sabemos que todos os nossos níveis de estresse causam problemas físicos de forma direta ou indireta. Fernando, então eu não posso me estressar? Dizer, então não viva nesse país, porque nem no mundo, digo nem no país, no mundo. A gente vai se estressar sempre, gente. Né? Eu costumo brincar, mas é verdade. Se vocês têm sogra, se estressa todo dia. Olha, eu não vou falar que você está concordando, apesar de ter sido aqui. Não, eu tenho certeza que a maioria das sogras são uma bênção. Mas normalmente essas boas estão desencarnadas. Mas problemas, brincadeira à parte, a gente vai ter a vida inteira. A gente não tem como ter essa paz no sentido dos monges, não é isso. É paz no sentido assim, olha, já está passando do limite, eu vou ter aqui um problema, vou entrar, minha pressão vai aumentar, eu não quero isso para a minha vida. Como é que eu faço para resolver isso? Então é nesse momento que a gente começa a buscar soluções para a gente pensar melhor. A gente começa a não querer se validar tanto pelo olhar do outro. A gente começa a se preocupar menos se as nossas roupas estão completamente combinando, bonitas, se a gente está numa situação social que é compatível com o que o nosso vizinho possa aprovar. A gente não se preocupa tanto em ser o rapaz que a moça tanto quer ou a moça que o rapaz tanto deseja. A gente começa a ser o que a gente é e se assumir. E quando a gente começa a assumir o que a gente é, a gente começa a ter uma outra mente. Sabe quando eu comecei a entender que eu estava envelhecendo? Quando eu olhei para a rede social do YouTube e comecei a ver os dislikes e não sofri. Porque eu sofri com aqueles dislikes. Dizer, meu Deus, como tem alguém que não concorda? Eu estou falando tão direitinho. Olha, é orgulho, é vaidade, é controle. Quando eu parei de sofrer com essas coisas, eu vi que cada um tem seu tempo. E no tempo de cada um, é a minha palavra de agora, como fala um psicanalista. Ele foi psicanalista francês, que era Jacques Lacan. Ele falava o seguinte: eu sei o que eu falo. Eu jamais vou saber o que as pessoas escutam ou interpretam. Então, cada um tem o seu tempo, e dentro do seu tempo aqui, cada um vai interpretar da sua maneira, da sua experiência, do seu dia a dia. Eu vou trazer algumas referências que é para ver se estimula a tentativa da gente ler, conhecer e buscar mais informações. Existe um filósofo empirista chamado John Locke, que ele falava o seguinte, que a gente aprende com as experiências, por isso o nome empirismo. Então, aquilo que eu vivo é que eu vou aprendendo. Eu vou dizer uma coisa para a Cláudia não concorda, eu aprendo. Eu vou fazendo algo, eu aprendo. Só que isso não quer dizer que aprender seja bom ou ruim para a sua saúde. Se você está numa condição social que não é boa e não procura um emprego, tendo oportunidade de desenvolver, isso não faz bem para a tua saúde.
Porque você vai viver sempre dependente dos outros. E há um preço grande para isso. Se você se acomoda de tal forma que você aceita que as pessoas entrem na sua casa, digam o que querem da sua casa e comecem a falar mal de você, não, gente. Minha casa, minhas regras. Não tem um pessoal que fala assim, meu corpo, minha regra? Minha casa, minhas regras. Ah, não gostei desse sofá. Meu amor, a casa é minha. Não é um problema seu. A gente se alimenta da energia de inveja dos outros. Aí chega lá, olha, você desculpa, mas essa saia não tá boa para você. Meu amor, o corpo é meu. Eu adorei, eu tô linda, tô gostosa. Eu tô maravilhosa, meu marido tá me pegando e tudo. Por que você está preocupada com isso? Entende? A gente começa a relaxar e nessa percepção do nosso próprio tempo, a gente entende uma coisa valiosa que John Locke ensinou. Algumas pessoas precisam passar pelo que a gente passou para entender. Sabe o que eu quero dizer com isso? Valorize o seu tempo. Valorize o que você aprendeu até agora. Tem coisas que só você sabe, que eu não sei, que ninguém sabe aqui. Que talvez nem a nossa irmã com 85 anos tenha informação. Valorize o que você aprendeu. E quando você valoriza o que você aprende, você relaxa mais para buscar o que você pode mudar e para aceitar o que você não pode alterar. Isso começa a relaxar nossa mente para a gente começar a aprender a lidar com a fé. Fé não é acreditar, por exemplo, só no impossível. Fé é você ter uma relação tão direta com Deus, ou que você acredita ser a força criadora. Se vocês verem uma luz passando no salão, não é um espírito. É a criança com o pezinho brilhante. Eu estou avisando que às vezes a senhora vem aqui, ela estava com o olho fechado, abriu, viu a luzinha no chão, vai dizer, é o espírito. Não é. Viu? É bom que deixe ele andar de um pai para outro aí, ó, porque aí ele está com a máscara, ele vai se divertir. Então, é a gente compreender dessa forma para ter uma relação amistosa com Deus, conversar com Deus, ter uma relação de intimidade, mas uma relação de intimidade onde essa intimidade não seja pedir sobre as coisas, porque Deus já sabe dessas coisas. O cara criou o universo. Não é desrespeitoso, não estou falando um cara no sentido mais moderno, não é desrespeito. Ele criou todas as coisas que... Olha a tela que ele criou, você vê o poder desse artista maravilhoso. Todas as vezes que eu desço do avião para uma cidade que eu olho, ainda tem gente que acredita que a Terra é plana, né? Você vê a curvatura de longe quando vai descendo. E aí, quando eu vejo aquilo, milhares de pessoas, tudo foi Deus, e quando os homens criaram, porque Deus permitiu inteligência. Então não é só pedir, mas é conversar, é relaxar, é entregar a vida, porque sozinho a gente não consegue nada. Sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Sozinhos, em regra, a gente na realidade fica na ilha das nossas próprias convicções, que nem sempre são certas, das nossas próprias crenças, que nem sempre são certas. E dentro dessa perspectiva, dessas crenças, pode ser que eu esteja adoecendo, entrando no meu abismo interior, e talvez seja muito difícil sair de lá. Essa mensagem de hoje é de uma maneira simples, para que a gente questione como a gente está lidando com a nossa vida. Porque, para quem já viveu mais de 30 anos de idade, já viveu mais do que pessoas da Idade Média viveria, por exemplo. Nós estamos tendo uma experiência de vida
que pode ser que as pessoas não queiram ouvir. Mas isso não quer dizer que eu me desvalorize. E dentro dessa experiência, eu já tive condições para concluir o tema, eu já tive condições de entender que na vida, por mais que seja injusta, por mais que haja muitas diferenças e dificuldades sociais, de emprego, de oportunidade, de um monte de coisa, mas há um jeito de continuar quando você quer. É uma questão particular e nem quero tomar como um grande exemplo. Thelma, você me ajuda aqui, ó. Mas eu queria dividir com vocês, porque é uma coisa que às vezes as pessoas desistem e podem fazer diferente. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu cheguei trabalhando numa operadora de telemarketing chamada Contax, terceirizada da Oi. E eu era um daqueles rapazes que: oi, bom dia, em que posso ajudar? Seu safado, você cortou a minha linha. Era assim durante 6 horas, mais de 100 ligações. É impossível não se estressar, mas agradeço a Deus a oportunidade que eu tinha de trabalhar. Eu morava no Terreirão, saía bem cedinho, pegava um ônibus lá no Terreirão para ir para o centro da cidade, para a Rua do Passeio, era em cima da loja Americana. E aí eu trabalhava lá até as 2 horas e pouco, saía e ia para Botafogo. E aí em Botafogo eu estudava numa universidade chamada Santa Úrsula, fazia psicologia lá. Aí quando terminava, eu pegava o ônibus, chegava 11 e pouco, era a minha rotina. Só que eu fui demitido, porque eles tinham essas coisas lá, eu fui demitido. E aí eu perdi a minha bolsa. E eu queria muito concluir o curso de psicologia. E aí eu cheguei lá, eu pedi a madre, mandei carta para a madre, para as freiras, que é uma faculdade católica. Até que um dia que eu queria continuar lá com a bolsa integral, até ter condições, eu pagava depois. E aí uma das freiras falou para mim: mas nós não concordamos. Ela foi até elegante, tá? Mas não deixa de ser intolerância religiosa. Nós não concordamos com a sua religião, com esse negócio que você tem aí, que você acredita. Então a gente não pode lhe dar uma bolsa. Porque a bolsa quem pagava era a empresa, né? Não era deles. Eu passei aí, eu acho que uns 10 anos, 9 anos e pouco, sem estudar. Sem estudar formalmente, mas continuava lendo Freud, Lacan e as outras coisas. Até que um dia eu tive uma visão e disse: olha, mostrou para mim que eu tinha que me formar em psicologia. Eu tentava fazer Enem e os jovens tudo tirando nota boa. A maior nota que eu tirei no Enem era 6, mas não dava para poder chegar lá nas coisas. E aí os jovens tudo passando, eu não conseguia do estado e não conseguia fazer particular. E já morando aqui em Sepetiba, na Estrada Velha do Piaí, tive essa visão. E aí eu chamei a Maura e disse: Maura, eu estou te dando uma missão, que eu tive uma visão, que eu tenho que voltar a estudar. Eu preciso voltar a estudar psicologia e me formar para poder eu ajudar as pessoas com isso. E eles lutaram muito, ela e a Cristina, que na época dessa faculdade que eu estudo, na Estácio. Pois bem, meus amores, elas conseguiram, brigando, e claro que eu todo dia mandava mensagem para elas, enchendo o saco, que eu sou desses, eu encho mesmo o saco. Conseguiram uma bolsa de 85%. Às vezes o que eu pago é 100 e poucos reais, numa faculdade de 1000 e poucos. E aí eu estou agora terminando, concluindo. Na realidade, eu era para concluir agora, mas eu tenho que cumprir os períodos todos, porque eu passei muito tempo sem estudar. Por que eu quero dizer isso com vocês? Hoje eu estou concluindo um artigo em espanhol, com uma doutoranda em psicologia na Itália, e que está fazendo doutorado na Universidade de Barcelona. Hoje eu tenho um CR, meu CR desse semestre foi de quase 10, 9,70, que é o coeficiente de rendimento, é a nota de todas as coisas.
Hoje eu já vou sair da universidade, já vou direto para o mestrado e poderia fazer doutorado na USP, por exemplo, se for aceito. Se você desiste dos seus sonhos, como que as pessoas vão acreditar naquilo que você acredita? Eu estou com 43 anos de idade. É possível até que eu me forme e morra. Está repreendido. Mas eu chego lá, pelo menos, lutando pelo aquilo que eu acredito. Talvez o seu sonho é a sua esperança. Por isso que eu queria concluir com essa mensagem. Quando a gente perde a esperança, a gente perde a vontade de viver. E se a gente perde a vontade de viver, a doença toma conta. E vem todas as coisas ruins para a gente. Então não percam a vontade de continuar. Porque com certeza, como hoje vocês foram importantes para mim, para eu estar aqui hoje, eu sei que vocês são importantes para muitas pessoas, que vocês nem sabem que são. Essa é a nossa mensagem de hoje. Eu vou fazer eu sempre faço as 5 respirações do mantra. Deixa eu explicar quem vem a primeira vez. Eu tenho meu Rapamala, que é de origem, acredito que é hindu, que eu faço meus mantras, né? E isso no sábado eu ganhei lá eu fui tirar foto num até de Umbanda, a Jurema me deu, ó. É chique, é tipo o controle universal. É uma guia da Umbanda para cada orixá, sabe? Tá tudo num só. Eu achei isso tão lindo, estou guardando. Acho todas as religiões eu acho lindo. E eu faço uma respiração de mantra. Vocês não precisam fazer. Eu só faço porque isso me ajuda a conectar, tá bom? Elimina o ar, elimina o ar do pulmão, oxigena o cérebro. E depois a gente vai fazer a oração de Fátima e começar o trabalho. De uma forma, como é um tratamento de cura, enquanto a Cláudia estiver lendo os nomes e fazendo as orações pausado, eu vou me doar. Hoje a Fátima quer que eu me doe aqui uma carta, eu vou me doar e depois, quando concluir, ela lê e a gente volta a algum tratamento que for necessário, tá bom? Vamos lá. Cadê o álcool gel? Passa aqui, faz a leitura primeiro da prece de Fátima, tá bom? Faz a lista, aí você vai fazendo a leitura e você vai mentalizando o Vicentinho agora indo até a pessoa, enquanto eu vou me doando. Aos meus amores da internet, peço a vocês licença. Eu vou, a pedido da espiritualidade, essa parte mediúnica não será transmitida, mas as palestras. Mas estão todos convidados a vir aqui até a casa de Fátima, tá bom? Deus abençoe a todos. Quem estava fazendo o tratamento pode beber o copo com água. E obrigado a todos pelo carinho e audiência. Estou vendo muita gente aqui. Deus ilumine a todos.